devagarinho, que a gente faça um dia abençoado. Mas o mais importante é a palavra de Deus. Amém? Amém. No livro de Atos, capítulo 22, e do versículo 8, do versículo 7, diz assim: E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor Jesus disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Então aqui a palavra do Senhor diz que esse homem chamado Saulo, ele era um perseguidor do povo de Deus. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor daquele que pregava Jesus. Ele era um perseguidor daquele que anunciava as boas novas. Então ele recebeu uma carta para a cidade de Damasco para poder ir naquela cidade e prender quem falasse de Jesus, quem anunciasse o evangelho. E a Bíblia diz que mais ou menos no meio-dia, um clarão muito forte, e no meio daquele clarão uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, caindo do cavalo, cego, não viu mais nada. Ele dizia: Senhor, quem és tu? E aquela voz dizia: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você me persegue. Então a palavra de Deus diz que Saulo, que depois ele ficou muito conhecido como o apóstolo Paulo, ele disse: Senhor, o que devo fazer? Falou: entra na cidade e lá será dito o que você vai fazer. Então o que a gente entende dessa palavra? Que aquele perseguidor, quando uma pessoa ele persegue a obra de Deus, ele persegue o povo de Deus, ele não persegue os cristãos, mas ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse assim: e respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, quem tu persegues. Então o próprio Senhor Jesus disse: você está me perseguindo, você está perseguindo o povo que leva o meu nome, o povo que anuncia a minha palavra, o povo que prega o meu evangelho, o povo que anuncia as boas novas de salvação, o povo que anuncia que eu vou voltar um dia para arrebatar a minha igreja. Então a Bíblia diz que Saulo caiu do seu cavalo, e a Bíblia diz que ele entrou na cidade de Damasco, e ali ele ficou 3 dias cego. Então o Senhor Jesus disse para Ananias: Ananias, vai até a rua direita, e ali você procura por um homem chamado Paulo de Tarso, eis que ele está orando. Põe as tuas mãos sobre ele e tira as escamas que estão sobre os seus olhos. Então a Bíblia diz que aquele servo do Senhor chegou ali, ponhou a mão e tirou aquelas escamas do olho. E a Bíblia diz que Paulo agora, ele passou a ser um pregador do evangelho. Paulo agora passou a anunciar as boas novas. Paulo agora passou a pregar o evangelho e confundir muita gente que ouvia a fama dele de perseguidor. Então o evangelho do Senhor Jesus, ele é transformação de vida. O evangelho do Senhor Jesus é para salvar almas. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é para que almas venham se arrepender e venham crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Porque a gente pode andar por muitos caminhos, mas o caminho da salvação é só Cristo. O caminho que conduz o homem à vida eterna é só Jesus. E o Senhor Jesus disse assim para Saulo: você vai padecer pelo meu nome. Você vai padecer muito pelo meu nome.
Então a Bíblia diz que Paulo, ele foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo, ele foi levado perante o sinédrio, Paulo, ele foi levado perante as pessoas, por amor à palavra de Deus. Então nessa tarde, já comecinho de noite, o Senhor está dizendo aqui que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da obra, Ele é o Senhor que salva, que cura, que liberta, que transforma, que muda a vida do homem, que transforma a vida do homem. E Jesus, nessa tarde, está dizendo: eu sou Jesus, o Nazareno, a qual muitas pessoas perseguem, a qual muitas pessoas criticam o nome do Senhor, mas a palavra de Deus, ela tem poder de transformar a vida. A palavra de Deus, ela tem poder de quebrar um homem duro, um homem rústico, um homem que vivia a perseguir o povo de Deus. E ele, quando ouviu a voz do Senhor, numa luz que saiu, e no meio daquela luz, uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele caiu do cavalo, e a gente entende que aquele homem valente, aquele homem corajoso, ele tremeu na hora, diante daquela voz. Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você me persegue? E a Bíblia diz que Paulo, ele foi um homem respeitado no Evangelho. Paulo, ele foi um homem respeitado na palavra do Senhor, porque Paulo, através do Evangelho, fazia muitos milagres no nome de Jesus. Aonde a sombra do apóstolo Paulo passava, curava os enfermos, curava os doentes, ressuscitava os mortos. Um homem que era perseguidor da palavra de Deus, hoje passou a ser um homem usado por Deus. Passou a ser um homem que agora levava a sério a sua fé, porque ele teve uma experiência com o Senhor. E muitas das vezes a gente precisa ter uma experiência com Deus. Muitas das vezes a gente precisa ouvir a voz do Senhor e Ele dizer: eu sou Jesus Nazareno, a quem você precisa ouvir a minha voz. Então o que o Senhor está dizendo nesta noite, que Ele é o Senhor que muda a vida do homem. É Deus. Ele é o Senhor que transforma a vida do homem. Nós não temos poder de mudar a vida de ninguém, mas a palavra de Deus, ela tem poder de mudar a vida do ser humano. E Jesus, ele disse nessa noite, nessa fazenda, que Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Se nós deixarmos o Senhor entrar na nossa vida, o Senhor muda a nossa vida. Se nós abrirmos o nosso coração para Deus, o Senhor muda a nossa vida. O Senhor muda a vida do homem. O Senhor muda a vida de qualquer pessoa que crê na sua palavra. Amém? Amém. Então Jesus disse: eu sou Jesus o Nazareno. E ele então passou a conhecer a palavra. Ele passou então agora a ter uma vida mudada diante do Senhor, através da palavra de Deus. E é assim que Jesus ele faz. Ele muda a vida do homem. Se o homem deixar Jesus guiar a vida dele, guiar os passos dele, ele muda. Se Jesus ele entrar no coração do homem, ele ter uma experiência com Deus, por mais que ele passa por lutas, mas ele sabe em quem ele crê. E Jesus nessa noite está dizendo: eu sou Jesus Nazareno, que mudo a vida do homem, que transforma a vida daquele que vive em trevas, através da palavra do Senhor. É Deus. E hoje, para a gente pregar a palavra de Deus para uma pessoa, a gente tem que ter o amor no coração. Porque quando a gente leva a palavra de Deus para uma pessoa, nós estamos levando o Evangelho, que salva, que cura, que liberta e que transforma a vida do homem e leva para os céus de glória. Porque nós temos que pensar assim: meu Deus, se eu partir para a eternidade hoje, aonde irei passar a minha eternidade? E a humanidade inteira não pensa nisso. Muitas pessoas se preparam para muitas coisas, mas não se prepara para morar com Cristo Jesus. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu sou Jesus que muda a vida do homem, que
transforma a vida do homem. Abra o seu coração e faça a minha obra. Amém, pessoal? Amém. Deus está falando que Ele muda, mas abre a tua boca que eu te encherei de palavras. Abra a boca e eu encherei de palavras. Foi o que aconteceu com Saulo. Ele foi um homem muito usado por Deus. E hoje todo mundo que conhece o Evangelho conhece a história de Paulo. Paulo, ele era um homem destemido. Paulo, ele era um homem que não tinha medo de nada. Paulo, ele era um homem que tinha a fé convicta no Senhor. Paulo, ele sabia em quem ele cria. Paulo, ele sabia com quem ele andava. E Deus era com ele. E nós temos que saber também se Deus é conosco. Se nós temos Jesus verdadeiramente na nossa vida. Se nós estamos andando só ou se nós estamos andando com Jesus. Se Jesus está andando conosco. É isso que Jesus está mostrando no Evangelho. Que nós temos que ter coragem para falar dele. No mundo corrupto, no mundo onde que as pessoas zombam do Senhor, nós temos que ter coragem de falar de Cristo. Que é a salvação para esse mundo perdido. Assim como Jesus transformou a vida de Saulo, Jesus quer transformar vidas hoje aqui também. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que o Senhor possa falar em nossos corações. Se alguém quiser falar alguma coisa, a oportunidade está aberta. Amém. Amém? Então vamos orar.